Você vai ouvir agora a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi aquele homem que era um pescador e Jesus o chamou para se tornar um pescador de almas. E Pedro seguiu a Jesus, mas Pedro era um homem de decisões muito precipitadas. Pedro parece que ele não pensava muito quando ele queria decidir. Então, este apóstolo, nós sabemos que Jesus o responsabilizou a cuidar do rebanho, das ovelhas. Jesus o chamou para ser um pastor de ovelhas, de almas, de vidas. Mas ele teve muitas experiências antes disso. O apóstolo Pedro foi aquele que no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10, quando Jesus estava sendo conduzido a ser preso, Pedro puxou da sua espada e cortou a orelha do soldado por nome Malco. E Jesus repreendeu Pedro, mandou que ele guardasse a sua espada. E Jesus então colocou no lugar a orelha daquele soldado por nome Malco. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 10. Pedro negou que conhecia Jesus. Quando Jesus estava sendo julgado e condenado diante do Sinédrio, alguém reconheceu que Pedro também era um daqueles que andava com Jesus. Mas em algumas outras passagens, mas você pode conferir no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 74. A Bíblia diz que quando disseram que ele também era um daqueles, a Bíblia afirma que ele começou a praguejar, quer dizer, até a rogar praga, e dizer que não conhecia este homem Jesus. Também em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, Pedro, usado por Satanás, tentou desviar Jesus da cruz, tentou desviar Jesus da missão pela qual ele veio ao mundo realizar. Jesus não poderia desistir jamais Jesus não poderia desistir da cruz, porque se assim ele fizesse, nós jamais teríamos a condição de nos tornarmos reconciliados com Deus. Foi através da cruz. Jesus crucificou ali os nossos pecados. Também no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 3, quando o apóstolo Pedro pensou que Jesus não iria mais ressuscitar, ele voltou à pescaria e convidou os outros apóstolos que fossem com ele. E eles foram. E no versículo 7 diz a Bíblia, do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 7, Pedro estava nu e se lançou ao mar até que ele tivesse tempo de vestir novamente a sua túnica. Então, muitos dizem que Pedro só se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não afirmo isso. Eu acho que Pedro era convertido sim. Ele só era precipitado, ele era muito impetuoso nas suas decisões. Isso serve de exemplo para nós. Devemos, antes de tomar atitudes, antes de falar alguma coisa, nós devemos primeiro raciocinar, pensar, analisar, para depois então decidirmos. Visto esse pequeno resumo, eu quero que você acompanhe comigo a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro e também da segunda carta do apóstolo Pedro. Eu fiz esse pequeno resumo porque o tempo é muito curto. A primeira carta do apóstolo Pedro tem 5 capítulos e 105 versículos. A segunda carta ela tem 3 capítulos e 61 versículos.
Então estarei lendo agora o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. Deus é santo e Ele exige que aqueles que temem o seu nome e obedecem a sua gloriosa palavra sejam santos como Ele é santo. Vou repetir o versículo 16 do capítulo 1 da primeira carta. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus te abençoe. Eu espero você na continuação da leitura da segunda carta do apóstolo Pedro. Deus te abençoe.